Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. Você que é nosso espectador pelas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Peço que você possa assistir esse programa até o final. Tem muita coisa bacana. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Larissa Casasanta, ela quer revolucionar o método de se educar para mudar o mundo. Seja muito bem-vinda, Larissa. Como é que você está? Olá, Léo. Bom dia. Começando mais uma semana super animada. E hoje eu estou aqui gravando da escola, justamente já inspirada com o que eu vou trazer para vocês, para a gente começar junto a desbugar a educação. Muito bom. Setembro é mês de aniversário da escola de vocês. Exato. Na verdade, foi em agosto, mas como estava tudo fechado e a gente retomou as aulas, então a gente já voltou agora em setembro, comemorando os 25 anos da Escola Sempre e mais ou menos uns 20 anos desse método que a gente desenvolveu, completamente diferente, para a gente atualizar, reiniciar a educação e atualizar de acordo com o mundo que já se desenhou e ainda está se desenhando para os futuros seres humanos. Muito bom. Parabéns, então, para vocês. Uma história bem longa, uma história linda. O que você preparou para a gente hoje, Larissa? Nossa, Léo, vou te dizer que eu trouxe uma coisa super densa, mas é muito importante que a gente fale, que seja rapidamente sobre esse assunto, para vocês entenderem por que eu digo que a educação ela é o bug do milênio. A gente vem falando, que a educação ela já não atende mais às necessidades da sociedade. A gente já falou que nós, enquanto educamos, seja na nossa família, na nossa sociedade ou nas instituições educacionais, nós não educamos só indivíduos hoje. Nós educamos os seres humanos da humanidade. E essa humanidade a gente já entendeu que ela está se desenhando completamente diferente. Então, hoje eu vou trazer um assunto um pouco mais denso, de um filósofo chamado Zygmunt Bauman, que trouxe a ideia da modernidade líquida, da sociedade líquida. E também inspirada por um evento que os meninos da Perestroika, o Felipe e o Jean, que são pessoas que eu sempre acompanho, trouxe do desenho da pós-modernidade gasosa. Então, assim, são conceitos muito novos. O Zygmunt Bauman trouxe esse desenho da modernidade líquida em 1999, ali no início dos anos 2000, tem 20 anos, um excelente filósofo, e é importante a gente entender esse contexto social para que vocês fiquem muito claro o quanto é preciso a gente mexer na educação. Nós estamos hoje com uma nova sociedade, uma nova perspectiva. E isso, inclusive, ficou muito claro na pandemia. De repente, em 5 meses, a gente viu a velocidade que as coisas mudaram. De repente, você não podia mais sair de casa e o trabalho teve que se redesenhar, a educação teve que se redesenhar, as relações tiveram que se redesenhar. Mas vamos voltar um pouquinho, o que seria esse assunto da sociedade líquida, tá? O Bauman trouxe essa ideia quando ele identificou que as relações entre os indivíduos, eles tendiam a ser cada vez menos frequentes e menos duradouras. Esse é o significado da sociedade líquida, do estado líquido da sociedade. Segundo uma frase famosa dele, as relações, elas escorrem pelos dedos. E aí a gente está falando de toda a nossa sociedade. Pelo conceito, inclusive, das relações líquidas, ele trouxe as relações amorosas, elas deixaram de ter um aspecto de união estável e passaram a ser um acúmulo de experiências. E a insegurança, que ele disse que seria uma parte agora estrutural da nossa sociedade, do sujeito pós-moderno, que é como ele traz no livro dele, O Medo Líquido. Com todo esse contexto, agora vamos pensar ali, ele trouxe daí no ano 2000, com o surgimento do mundo digital, olha quanta coisa mudou com a internet 2.0. E olha que agora a gente já está indo para o mundo 3G.
Então, a gente não consegue nem imaginar o futuro. Tá? Era muita coisa mudando. E aí o Bauman trouxe esse contraste ao quê? A década passada. Né? Aquela sociedade que a gente tinha sólida. Né? Uma sociedade industrial, rígida, concreta, palpável. Como eu disse no programa passado, a gente tinha um roteiro e bastava cumprir aquele roteiro que estava tudo certo e a gente ia se dar bem. Só que não é mais. Por quê? Exatamente por causa desse estado líquido. Porque qual que é o princípio, né, dos líquidos? Vamos voltar um pouco aqui na física. Instabilidade, falta de coesão e sem forma definida. Exatamente como Bauman viu a sociedade, né, naquele momento. Então, é uma sociedade onde tudo é muito volátil, onde tudo muda o tempo todo, muito adaptável, se contrapondo muito àquela década anterior. Né? Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas o fato é, hoje a gente vive numa sociedade mutante, instável e até, em outras palavras aí, caótica, né? Onde tudo pode ser adaptado, seja a profissão, seja os relacionamentos, seja até mesmo a religião. Nada mais é fixo. Exceto, gente, eu vou fazer de novo um parêntese, que é a minha grande crítica, a nossa grande crítica na escola sempre, na sempre disruptiva, exceto a educação, que continua estagnada de 120 anos atrás. Né? E é nessa visão de sociedade, é nessa visão de pós-modernidade que a gente estrutura toda a nossa forma de educação. Agora a gente vai passar, né, pegando um pouco essa metáfora da liquidez, tá? O que é uma água, né? A água, ela se molda ao copo, ao vaso. Isso prova a fluidez da água. Mas, assim, a gente não consegue pegar toda a água. A gente consegue armazenar um pouco, né? A gente consegue ver ainda a água. Só que, o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente está indo, provavelmente, para um outro estado da matéria, que é o estágio gasoso, né? Onde as coisas são muito mais mutantes. E aí, como foi uma provocação também desses meninos da perestroika, eu digo a vocês, bem-vindos à pós-modernidade gasosa, né? Onde o estado físico ele é o mais incomum de todas as matérias, aonde é aquela coisa que a gente não consegue mais ver, ela é quase imperceptível. Tá? É nesse contexto todo que a gente vai continuar o próximo programa, mas também é situando nessa sociedade que nós estamos hoje, já há 20 anos, aliás, que foi a ideia da modernidade líquida, indo para a pós-modernidade gasosa, que eu digo com toda clareza, uma das principais habilidades que nós temos que ter, e nós temos que desenvolver, e nós temos que educar, chama a famosa adaptabilidade. A capacidade do ser humano de se adaptar. Como Darwin disse, não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptável. Larissa, cara, que coisa muito louca que você trouxe para mim. E agora, como eu faço? Então, para que hoje, na segunda-feira, antes de eu trazer ainda o conceito da modernidade gasosa, da pós-modernidade gasosa, eu vou deixar uma dica para vocês. Como você pode se tornar um ser humano mais adaptável? Aceite as mudanças. Não resista. Receba. Observe. Se coloque no ponto de observador. Se você escuta sempre as mesmas músicas, porque todo ser humano escuta as mesmas músicas, vai nos mesmos lugares, come a mesma coisa, se permita, nessa semana, comer um sabor, experimentar um sabor diferente. Se permita escutar uma música diferente. E se permita, quem sabe, ler um artigo ou uma ideia diferente. E na semana que vem, a gente continua exatamente nesse contexto. Esses bate-papos aqui são bons demais. Larissa, para as pessoas entrarem em contato com você, como é que elas fazem? Léo, a gente tem lá no Instagram, @escolasempre, @sempre-disruptiva. Tem também o meu Instagram pessoal, @LarissaCasasanta. Eu vou adorar trocar uma ideia com quem estiver ouvindo a gente. Muito bom. Larissa, ótima segunda-feira para você, boa semana e até semana que vem. Obrigada, Léo. Beijão, beijo pessoal, até semana que vem.
Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Entrevistas com empresários de destaque no mercado local e nacional. Dicas para o seu dia a dia com especialistas, médicos, advogados, nutricionistas, consultores de empresa e muito mais. Será um prazer ter você conosco. Doutora Patrícia Deia, aqui no Edu na Rádio, mais uma vez. Que privilégio. Professora Patrícia Deia, advogada Patrícia Deia, como está? Eu estou bem, graças a Deus. E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Sabe que agora eu sou filho de novo, né? E como você fala muito de direito da família, eu vou ficar sempre atento aqui. Agora, mais atenção é importante, sempre. É verdade. Mas hoje eu vim falar de uma coisa um pouquinho diferente, porque a gente tem uma data aí muito importante que acabou de acontecer, né? Sexta-feira, dia 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos. Olha, quanto tempo, hein? Muito legal. Eu estava até estudando um pouquinho, né? Eu sou também professora de Direito do Consumidor, é uma disciplina que eu gosto muito. E é uma disciplina muito mais do cotidiano, assim, do que várias outras áreas do direito, eu diria, né? As nossas relações estão em grande proporção pautadas no direito do consumidor, o contrato com a TV a cabo, com a internet, a operadora de telefonia celular, o banco, as compras que a gente faz no shopping, no supermercado, cartão de crédito, o carro que você compra na agência, na concessionária, a conta de água, a conta de luz. Tudo isso é relação de consumo. Então, o direito do consumidor, ele é realmente o direito do cotidiano do brasileiro. E aí, eu pensando, né, no aniversário tão emblemático dos 30 anos do direito do consumidor, eu pensei em falar um pouquinho sobre isso. O plano de saúde é direito do consumidor, né? A gente já conversou um pouquinho aqui também de plano de saúde, a previdência privada, enfim, difícil hoje você pensar uma relação do brasileiro enquanto vulnerável na relação, que não seja uma relação de consumo. E aí, como o Código de Defesa do Consumidor fez 30 anos, eu pensei em falar um pouquinho sobre ele para a gente. Claro que teria muita coisa para a gente conversar aqui, estudando isso. Eu ouvi um podcast bem rapidinho da Rádio Senado, dizendo, né, que é uma das legislações mais avançadas no mundo, porque, de fato, é uma legislação que assegura muito mais direitos ao consumidor do que deveres. Claro, sempre pautado na boa-fé, sempre pautado também numa defesa que não é desarrazoada, mas que protege muito mais o consumidor do que o fornecedor. E aí eu pensei em trazer dois assuntos muito interessantes e muito do nosso cotidiano. Eu, enquanto consumidora, estou vivendo isso. Olha que interessante. O primeiro deles é o direito de arrependimento. Muita gente se confunde. Quando eu compro um produto na loja, eu não tenho direito de troca, eu não tenho direito de devolução automaticamente. Quando eu ganho um presente, quando eu compro uma coisa que não fica boa em mim, que eu vou lá trocar, aquilo é mais uma benesse do fornecedor, que quer, do lojista, vamos dizer assim, que quer me atrair, do que necessariamente um direito do consumidor. A gente tem direito de devolução quando a gente compra um produto fora do estabelecimento. Então, hoje a gente tem feito muito isso, né? Comprado produtos pela internet. E aí, quando a gente compra o produto pela internet ou pelo telefone, quando ele chega, o consumidor tem prazo de 7 dias corridos, contados do dia que o produto chegou, para simplesmente não gostar do produto e devolver. Mas, repito, esse é um direito assegurado ao consumidor que comprou o produto fora do estabelecimento. E aí a gente pode, então, refletir, se arrepender, porque a gente vê uma foto, acha muito bonito, acha que vai ficar bom na gente, não fica. A gente vê um vídeo, acha que aquilo é muito legal, quando chega, não é aquilo que a gente queria. Então, como a gente está muito mais vulnerável do que se a gente estivesse vendo o produto, experimentando, então, nesse caso, a gente tem, sim, o direito de refletir por 7 dias e, no máximo, até o 7º dia corrido, desistir. Essa contagem é assim. Vamos pensar que o produto tenha chegado na quarta-feira. A gente não conta a quarta, porque pode ser que tenha chegado no final do dia. Aí você conta direto. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, na outra quarta. Então, você tem até o mesmo dia da outra semana para refletir e desistir. Quando você desiste, você devolve o produto e você tem direito à devolução imediata da quantia paga,
sem prejuízo de todas as despesas que você pode ter tido para adquirir esse produto, como, por exemplo, o frete para chegar, o frete para devolver, tudo isso você tem o direito de pedir a devolução. Então, é muito legal. Só que estamos em tempos de pandemia, de regime jurídico emergencial e transitório, por conta do estado de calamidade que o mundo inteiro enfrenta e o Brasil não é diferente. E aí a Lei 14.010 de 2020, ela fez algumas mudanças durante esse período diferente que a gente está vivendo. E uma das mudanças que a Lei 14.010 fez foi suspender esse direito de arrependimento do consumidor quando ele adquire produtos de consumo imediato, produtos perecíveis e medicamentos. Então, vamos imaginar, hoje em dia a gente tem feito muita compra de supermercado e muita gente está pedindo a compra, né? Seja pelo telefone, pelo aplicativo, pela internet. Quando a compra chegar, se chegar exatamente aquilo que eu pedi, mas não chegar do jeito que eu pedi, por exemplo, eu pedi uma dúzia de maçãs. Se eu fosse lá ao mercado, eu teria escolhido maçãs menores, maiores, mais bonitas, mais maduras, enfim. Do jeito que chegar, eu não tenho direito de devolver. Por quê? Porque durante o tempo da pandemia, no regime emergencial e transitório, esse direito de devolução para produtos perecíveis está suspenso. Então, esse é um ponto interessante sobre o direito de arrependimento. E outro direito, assim, para a gente completar e pelo menos dar o básico para o consumidor, é que o consumidor tem direito à devolução em dobro daquilo que ele paga quando ele é cobrado indevidamente. Eu vou te dar 2 exemplos que eu estou vivendo, por isso que eu falei que eu ia falar desse direito do consumidor. Eu tenho uma conta de telefonia que eu pago via débito em conta. Débito em conta. Uhum. Eu fui cobrada de juros e multa por atraso. Como? Se eu faço o débito automático. Concorda que não faz sentido eu pagar esse débito automático? Mas eu paguei e eu fui indevidamente cobrada. Imagina que eu fui cobrada em R$50. Eu paguei esses R$50, porque veio no débito automático. Quando eu entro em contato, eu tenho direito à devolução em dobro. Então, eu tenho direito à devolução de R$100. Por quê? Porque isso que eu paguei indevidamente. Então, vamos imaginar que eu paguei minha fatura de cartão de crédito, R$1.000. Era fatura integral, eu paguei R$1.000. Aí eu fui cobrada novamente. Aí vem embaixo, favor desconsiderar o presente comunicado caso a dívida já tenha sido paga. Eu não posso usar de má fé. Eu estou sendo cobrada, mas de uma dívida que eu já paguei e eu não vou ligar para isso. Agora, eu recebo uma notificação do SPC Serasa dizendo que se eu não pagar essa conta de R$800 do cartão de crédito, sendo que eu já paguei lá a fatura de R$1.000, se eu não pagar essa fatura, eu vou ter o meu nome negativado. E vamos imaginar que eu não possa ter de jeito nenhum o meu nome negativado. Por que eu não posso ter meu nome negativado? Porque eu estou num processo de financiamento de um imóvel, financiamento de um veículo. Eu vou ser obrigada a pagar esses R$800, indevidamente, mas vou pagar, porque eu não posso ter meu nome negativado. Esses R$800 eu tenho o direito de restituir, de ter a devolução e de ter a devolução em dobro. Ou seja, eu vou ter o direito de, ao invés de ganhar R$800, ganhar R$1.600. Por quê? Porque a cobrança indevida tem que ser extirpada, diminuída o quanto possível. Então, eu tenho o direito de receber em dobro aquilo que eu pago a maior indevidamente. Então, são direitos do consumidor, dentre outros, né? Dentre o direito de exigir aquilo que está na propaganda e, assim, proibir a propaganda enganosa ou abusiva. Então, a gente tem vários direitos que estão pautados na Lei 8.078 de 1990, bem como em outras legislações esparsas, né, que nos resguardam nesse sentido, e é muito interessante que a gente celebre. Claro que há muita luta ainda, mas a gente precisa celebrar esses 30 anos do consumidor, né, do Código de Defesa do Consumidor. E aí, como a gente está ainda no mês de setembro, eu acho que vale a pena a gente celebrar essa vitória legislativa para a sociedade brasileira. É isso. Muito bom, Patrícia. Que bom que você veio trazer essa celebração aqui com a gente. Obrigado demais. Patrícia, para as pessoas poderem
ter acesso a você, conhecer um pouco mais da Patrícia Dreyer, como é que elas fazem? Pode me procurar basicamente pelo Instagram, é o lugar mais fácil de me achar hoje em dia, né? As redes sociais hoje nos conectam muito. Então, pode me procurar pelo Instagram, Patrícia Dreyer. Dreyer se escreve D de dado, R-E-Y-E-R. Me procura lá, manda um direct que a gente conversa. Eventualmente pelo Facebook também, é o mesmo nome, Patrícia Dreyer. Vai me achar lá e a gente vai poder bater um papo bem legal sobre temas do direito civil, do direito do consumidor. São coisas da atualidade da sociedade brasileira. Muito bom. Patrícia, ótima segunda-feira para você. Até segunda-feira que vem. Obrigada para você também, para todos que estão nos ouvindo e até a próxima. Tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Não critique. Consegue fazer isso? Não criticar? Faz o seguinte, ajuda as pessoas, colabora, sem criticar. Uma das coisas que mais nos machucam é a crítica. Isso nos fere. Ninguém gosta de ser ferido. Agora, quem gosta de ficar criticando todo mundo, pouco a pouco vai vendo que está ficando sozinho, isolado. Se você está vendo alguma coisa que não está do jeito que deveria ser, então fale com carinho, sem machucar. E se você quiser corrigir os outros, faça-o através do teu exemplo. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Momento RH, com Vivian Oliveira. Vivian Oliveira, nossa gestora de recursos humanos. Vivian, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Léo. Tudo bem por aqui com você? Tudo bem. Bom dia e boa tarde, né, Vivian? Que agora você tá ficando chique demais. Aparece 2 vezes agora na Rádio Guará FM. Muito bom. Muita gente querendo dicas para poder voltar para o mercado de trabalho, para começar no mercado de trabalho, e alguns buscando dicas para poder crescer no mercado de trabalho, né, Vitor? Aí você tem papo que não acaba mais. O pessoal tem muita curiosidade na tua área, né? Tem tantos detalhes para falar que cada dia é importante a gente focar num assunto importante, porque se a gente for tentar falar tudo, a gente não consegue, né? Então, hoje a minha dica, já falamos de currículo, já falamos de apresentação, de como se apresentar nas entrevistas. E hoje eu vou falar de um aspecto muito importante, que é muito pouco falado, que são sobre os testes psicológicos, que são aplicados nessas entrevistas, né? Esses testes, a gente passa por eles durante a entrevista, a gente passa depois que a gente é contratado em alguma avaliação de desempenho. Então, vira e mexe, tem alguém aplicando um teste desse para fazer algum tipo de avaliação, né? Nós temos alguns testes psicológicos que eles só podem ser aplicados por psicólogos. Então, se você estiver passando por um processo seletivo, que tiver um teste psicológico lá, porque ele é marcadinho, né? Ele fala que é um teste que só pode ser aplicado por psicólogos, e tem outros que são os assessment, que são avaliações que qualquer pessoa pode aplicar, né? Mas a minha dica de hoje, Léo, é em relação ao preenchimento desses testes. A gente vê que tem candidato que tem muito medo, né? Ai, mas eu vou tentar mentir aqui para ver se eu forjo alguma coisa. Mas não adianta, não adianta. Para esses testes serem aprovados, um dos quesitos é que ele tenha uma espécie de gatilho ali que sinaliza quando o candidato está tentando burlar o teste. Então, não adianta. Ele vai te perguntar ele vai te fazer várias perguntas que voltam para o mesmo objetivo. Então, ele consegue saber se você está tentando burlar o teste. E aí, ele mostra para a gente, alguns testes mostram, né? A conformidade baixa. Então, a gente já fica desconfiado. Será que a pessoa tentou burlar o teste? Né? Então, não tem como a gente saber qual tipo de teste que vai ser aplicado. Eu já fiz aplicação de teste para a polícia, por exemplo. E aí você tinha uma sala de 40 pessoas e todos eles morrendo de medo, porque aquele teste ali vale para a aprovação deles no concurso. Então imagina, você passa numa prova e não passa no teste. E se o teste existe é porque de alguma forma ele reprova, né?
Os testes, eles estão ali para medir competências que são necessárias para aquele cargo, né? Então, a gente tem o palografo, que é o mais famoso, que é aquele dos pauzinhos, né? Você tem uma folha branca, o psicólogo pede para você riscar os pauzinhos, ele vai falando, para, medindo o tempo. Aquele teste ali, Léo, a gente mede produtividade. Então, tem gente que consegue fazer 100 pauzinhos, tem gente que faz 200, tem gente que faz 300 no mesmo tempo. Só que quanto mais rápido você faz, você vai fazendo os pauzinhos às vezes saem com ganchinho, sai torto. Cada direção do pauzinho quer dizer alguma coisa sobre você. Se tem ganchinho, quer dizer que é agressividade. Tem várias informações. Só que a gente não consegue burlar, é incrível. Você começa a fazer os pauzinhos, daqui a pouco você perde a noção de como é feito, né? E tem tantos outros, tem um famoso também chamado DISC, que você coloca características sobre você. E às vezes ele te dá quatro características positivas. Por exemplo, alegre, competente, feliz e saudável. E aí, o que você vai colocar? Né? Você vai colocar o que mais parece com você. Não tem como burlar. Como que eu vou burlar isso? Então, a dica de hoje, Léo, é isso. Gente, não tentem burlar. E tenta fazer o teste colocando as suas características. Porque isso que é importante pra gente. Não adianta você entrar numa vaga tentando burlar, que durante os 3 meses de experiência eles vão ver que não é aquilo e você acaba indo embora. E aí fica muito chato você ter uma carteira ali assinada com 1 mês, 2 meses de experiência, acaba ficando pior. Bom, Vivian, a confiabilidade desses testes é alta? Léo, os testes psicológicos, sim, porque eles passam, é um estudo muito grande para ser validado, né? Você tem que validar numa população grande. Tem teste psicológico que ele vale só numa região, ele não vale em outra. Por quê? Por conta da confiabilidade dele. O CRP, que é o Conselho de Psicologia, ele está sempre revalidando esses testes. E às vezes ele tira teste do mercado, teste que se usaram muitos anos, hoje não funciona mais, eles tiram. Então, os psicológicos têm sim, são confiáveis. Agora, tem vários outros testes que não são validados, né? Existe isso. Os assessments, eu acho que eles também são seguros. O DISC e tem outros que são bem seguros. Mas tem muitos outros que não. E tem teste criado no fundo de quintal, né? Infelizmente, assim, tem processo seletivo que a empresa ali constrói o testezinho e ela coloca para aplicar, né? Mas a ideia é que a gente coloque nossas informações, né? Não existe certo e errado, existe o candidato que é adequado para aquela vaga. Então, por exemplo, um policial, quando eles vão avaliar a agressividade, eles precisam de um policial agressivo, mas não tanto. Então, eles avaliam ali que ele precisa um nível de agressividade. Então, não é que tem que ser agressivo 0. Se você for agressivo 0, você apanha na rua, né? Então, o teste, ele tá para avaliar isso. Não tem o certo e errado, tem quem é você. Então, por isso, mais uma vez, que é importante que você coloque as suas informações corretamente no teste. Ok, combinado, então. Eu adoro fazer esses testes, sabia? Nossa, já fiz um monte. Isso que, então, fantástico, adoro. Não, eu comecei a gostar de teste naquelas revistas Capricho, não tinha uns testezinhos. Quem é você? Porque é muito bom, é o autoconhecimento. Esquece o teste da revista, tá, gente? Mas é o autoconhecimento. Eu também gosto muito de fazer, porque às vezes tem pontos cegos na gente, né, Léo? Que a gente não vê, a gente acha que não existe e a gente teima. E o teste está ali mostrando, está ali para nos ajudar. E também, se a empresa aplicar um teste desse em você, você pode pedir a devolutiva do teste, né? Mesmo que você não passe, pede para eles, olha, me manda o resultado do meu teste, que aí você já dá uma lida e aí vai te conhecer um pouquinho mais. Muito bom. Vivian, para as pessoas te conhecerem agora a você um pouquinho mais, ter acesso a Vivian, como é que elas fazem?
ou no Instagram, vivian.moliveira. Se tiver qualquer dúvida em relação ao processo seletivo, pode mandar uma perguntinha lá que eu respondo. Ok. Vivian, muitíssimo obrigado. Ótima semana. Segunda-feira que vem estamos de volta. Ótima semana para você também, Léo, e parabéns pelo Benjamin. Depois obrigado. Depois o quê? Depois posta uma foto dele no Instagram para a gente conhecer. Pode estar. Em breve, em breve. Obrigado, Vivian. Um abraço, Léo. Tchau, tchau. Tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Quer se tornar um falante da língua inglesa sem enrolação? Nós vamos te ajudar. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Ouça agora mais uma dica de inglês com o professor norte-americano Rick Harder. Tudo bem, pessoal? Hoje vamos ensinar vocês a diferença entre Happy Birthday e Happy Anniversary. Todo mundo sabe o que é Happy Birthday, né? Feliz aniversário. Happy Birthday refere a sua data de nascimento. But Happy Anniversary tem a ver com o primeiro dia da existência de uma loja, empresa, algum evento, alguma ocasião, entendeu? Tá? Então tem Happy Birthday, feliz aniversário, e Happy Anniversary, que é feliz inauguração de alguma coisa. Este programa tem o apoio cultural da Inspire Idiomas. Aprenda inglês online com segurança e no conforto da sua casa. WhatsApp +55 61 98211 5692 ou acesse instagram.com/inspireidiomas e saiba mais. Ligue agora e torne-se um falante da língua inglesa. WhatsApp +55 61 98211 5692. Inspire Idiomas. Torne-se um falante da língua inglesa. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Luciana Andrade, Doando Vida. Como é que tá, Luciana? Bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Leonardo. Como você vai? Tudo bem? Como estão as coisas em casa, filhinho? Filhinho tá quase vindo para casa, Luciana. Ainda tá no hospital, mas tá evoluindo, graças a Deus. Tudo bem. Graças a Deus. Por aí, seus muitos filhos, como é que estão? Estão bem, graças a Deus. Essa semana semana passada eles vieram nos visitar, alguns deles com a máscara no rostinho, pedindo para voltar para ficar, chega no parquinho, não quer sair. É mais ou menos assim. Né? Alguns gravaram uns vídeos perguntando quando que eles vão voltar. Então, estamos nesse pé. Vocês estão numa saudade enorme, então. Nossa, eles e nós também, tá? Porque aqui fica um vazio muito grande quando as crianças não estão. Porque a gente escuta o riso deles, as brincadeiras, então faz realmente muita falta. Tá certo. Luciana, o que você preparou pra gente hoje? Como? O que você preparou pra gente hoje? Olha só, eu tava pensando na questão da nossa localização. Por que a gente está aqui? Por que a gente está do lado da Santa Luzia? Por que a gente escolheu essa comunidade? Porque a gente sabe que no país e no Distrito Federal em particular tem muitas regiões carentes. É inacreditável, mas é verdade, né? E assim, aqui a 10 quilômetros do Palácio do Governo, do governo do país, tem essa comunidade enorme de mais de 20 mil pessoas, eu acho que é entre 20 e 30 mil, as estatísticas oficiais não existem, mas aqui tão pertinho, né, do centro do poder de um país, existe uma população que está tão carente, tão pobre, tão necessitada de tudo, mas é tudo mesmo, Leonardo, você conhece essa realidade, né? Então, por que a gente está aqui? Por que a gente veio doar a vida aqui, nessa região, né? E como vocês já sabem, a gente está acompanhando, né, toda segunda-feira. A gente está aqui desde 2014, né, nessa comunidade. E, no fundo, isso vai me remeter novamente a Rafaela, né? A minha filha, a Rafaela, que era nutricionista, e que estava voltando exatamente para trabalhar na comunidade do Lixão. Porque, se vocês lembram,
né, existia um lixão, um grande lixo a céu aberto, aliás, o maior da América Latina, eu diria, que foi desativado em 2017. Então, aquele lixão, ao mesmo tempo que recebia coisas que não prestavam, eles eram úteis para pessoas que passavam fome. E foi se aglomerando ali uma certa comunidade. E era pequena no início, depois virou isso que se chama Chácara Santa Luzia. Primeiramente foi cidade estrutural, que era uma invasão também. Depois a cidade estrutural tornou-se uma cidade e a Santa Luzia começou então a crescer. Foi uma invasão de uma chácara, era uma chácara particular. Começou com 1 ou 2 famílias e hoje é o que é, né? É uma grande, eu diria até que é um grande centro, é uma pequena cidade, mas é um grande centro de pessoas que passam fome de tudo, né? Passam necessidade de tudo, de educação, de saneamento básico, de informação, de segurança, porque a polícia não pode entrar lá, não consegue entrar, segurança também da própria vida, porque bombeiro não entra. Mas por que a gente está aqui? Né? Por que a gente veio para cá? Como diz você, a gente podia estar em outro lugar, fazendo a nossa parte de longe, né? Mas a Rafaela já tinha trabalhado em comunidade de lixão, lá no sul. Ela participou do Projeto Rondon e ela se encantou. Principalmente, ela se preocupou com a situação de crianças que os pais levavam para catar lixo. Então, ela sempre dizia, mãe, eu vi criança pegar o pote de iogurte que a gente come em casa e joga fora sujo e passando o dedinho para comer o resto do iogurte que ficou. Olha só, né? Tirar do lixo um pote de iogurte e comer aquele resto que a maioria das pessoas deixa. Olha então, só, hein, Luciana, só um parênteses aqui, só para a gente poder imaginar a cena. Ou seja, uma pessoa em casa abriu esse pote, tomou, ficou aquele restinho ao redor, ela jogou no lixo de casa, lacrou esse lixo depois, botou no lixo de fora, passou pelo caminhão do lixo, esse caminhão do lixo levou, botou nesse lixão ao céu aberto, maior da América Latina, e uma criança encontrou como se fosse um tesouro, cheio de contaminação, com a mãozinha suja de estar catando lixo, estava limpando ali, o que sobrava é o resto do resto do resto. E barata já passou ali, talvez rato já tenha passado ali, e ela estava feliz da vida se alimentando do resto de um potinho de ovo. Meu Deus. Isso, né, Leonardo? Também existe aquele caso que você em casa olha na geladeira, o teu iogurte está vencido. O que é que você faz às vezes? Joga no lixo do jeito que está, fechado. A criança vê aquilo e vou te dizer mais longe, tem casos em que os próprios lixeiros veem que está bom, eles vão separando, bom não, que está inteiro, vão separando. Enquanto o caminhão passava pelas ruas, as crianças ficavam na beira da rua esperando que eles jogassem as coisas que ainda estavam fechadas. Então, é risco por todo lado, né? E realmente a criançada, para não passar fome, tinha que comer esse tipo de coisa. Infelizmente, não é? Então, assim, voltando aí ao assunto, a Rafaela tinha visto essa situação, né? E queria mudar isso. Ela queria proporcionar uma alimentação para essa criança, de alguma forma, que ela não sentisse essa necessidade de sair para um lixão e buscar alimento, né? E também de ajudar os pais, a ensinar os pais a fazerem o que fosse possível para alimentar os seus filhos. Então, ela tinha esse sonho, a gente veio para junto dessa comunidade do lixão, e foi aí que a gente conheceu essas pessoas, essas crianças, criança que agarrava a perna da gente e dizia, tia, você tem algo para comer? Então, foi devagarinho, em 2014, que a gente conheceu essa comunidade e se apaixonou pela comunidade, né? Como a gente já várias vezes falou sobre isso, né? Existe uma empatia, uma paixão. E daí a gente se instalou aqui, lá dentro mesmo da Santa Luzia, mas depois resolvemos mudar para cá, porque lá na Santa Luzia você conhece bem, é tudo ilegal, você não consegue comprar um terreno, você não consegue alugar um imóvel, porque ele não existe, né? De fato, ele é invasão. Está situado bem do lado de um parque, já quase dentro do parque, então a possibilidade de derrubada é muito grande, e assim vai. Por isso nós viemos para essa comunidade, para tentar unir educação, alimentação, e cuidar desses pequenos que subiam em caminhões embaixo das saias das mães, você acredita? Eles entravam no lixão escondido embaixo da saia das mães, para poder chegar no lixão. Hein? Era proibido criança entrar. Era proibido. No início nem era. No início os pais levavam abertamente. Depois, de um certo tempo, a fiscalização proibiu, então eles escondiam os filhos pequenos embaixo das saias, para entrar. E os filhos porque ali... não tinham onde deixar as crianças.
Não tinha onde deixar as crianças. E não é só isso, Leonardo. As crianças também ajudavam a catar. Era mão de obra. Entendeu? Isso a partir de que idade, mais ou menos, Luciana? Eu já vi criança de 3 anos entrando lá. Né? De 3 aninhos de idade. Outra coisa, aí a fiscalização fechou. Passava por baixo da saia. Então, diminuiu o número de crianças. Não acabou. Aí, de repente, veio o fechamento do lixão. O que aconteceu com o fechamento do lixão? Muita gente ficou sem sua fonte de renda, né? Que fosse 30, 40 reais que eles conseguiam vender, o que pegavam do lixo, ficou sem um alimento mesmo podre, né? Mas ficou. Então, o que essas famílias faziam? Eles, durante um período, eles não eram permitidos entrar. Eles juntavam aqueles sacos enormes de lixo e levavam para dentro de casa, para poder catar dentro de casa com seus filhos. Quer dizer, a situação ainda piorou um pouco, porque eles levavam ratos, levavam doenças, as crianças sentavam no chão com os ratos para catar lixo. Então, a coisa é muito complicada. Aí, por isso, a gente está aqui pertinho deles. Porque a gente sente que se não tiver uma ajuda externa, tudo bem, eles sobrevivem, todo mundo sobrevive. Mas se não tiver essa ajuda externa, a coisa só vai escalonar. A pobreza vai aumentar, a violência vai aumentar, as crianças vão ficar desnutridas, entrando, mesmo que entre na escola pública. Mesmo que entre na escola pública, eles desnutridos não conseguem aprender, concorda? Mas é isso. Por isso nós viemos para cá. Ou seja, é uma consequência trazendo outra, né? Uma consequência trazendo outra. Isso mesmo. E aí, quando eles estão aí no Instituto do Ano Vida, eles têm tanto a educação quanto a alimentação. Como é que funciona? Eles têm a alimentação e a educação, com certeza. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, elas chegam às 7 horas da manhã, tomam um café reforçado. Depois do café, elas começam as atividades pedagógicas, porque é o horário em que elas estão com a cabecinha mais fresquinha. Então, cada um na sua salinha vão aprender, cada um com a sua idade, aprender o que eles devem aprender. Eles fazem atividades físicas, psicomotoras, vão para a grama, correm, brincam no chão, escorregam, né? E fazem jogos. Depois eles fazem um lanche às 10 horas, que é uma fruta normalmente. Graças a Deus a gente tem bons anjos que nos doam frutas, comem essa frutinha. E 11h30 eles almoçam e tiram aquela sonequinha. Vamos acalmar o espírito, vamos baixar um pouquinho aí a energia. Então, tiram a soneca. Depois eles voltam para algumas atividades, cada salinha tem uma atividade diferente, e jantam. Eles jantam às 3h30. Por que 3h30? Porque os pais vêm buscar às 5 horas. Então, eles, de 3h30 às 4 eles comem, depois eles escovam os dentinhos, eles vão acalmando, vão fazendo algumas brincadeiras e estão prontinhos para receber os pais. Então, eles passam o dia inteiro aqui e a gente tem acompanhamento de nutricionista. Temos estagiários aqui dentro, durante todo o dia, de nutrição, orientados pela faculdade, né? E assim a gente vai seguindo. As monitoras são sempre bem acompanhadas também por uma coordenadora voluntária. Elas têm um planejamento pedagógico. É muito bonitinho você ver eles começarem a escrever os nomes, as letrinhas, né? E o que mais me empolga, Leonardo, é você ver que essa criança que nunca teve a oportunidade de aprender, quando você dá essa oportunidade, quando ela está bem alimentada e ela está outra coisa, acarinhada, ela está realmente sentindo que existe amor no ambiente, ela aprende, e aprende rápido. E ó, ela desperta para a vida. É isso. Aprendem, comem, brincam, recebem abraço quando pode. Muito bom, esse trabalho de vocês é lindíssimo. Luciana, para as pessoas que quiserem ajudar o Instituto... Se as pessoas quiserem nos ajudar, podem entrar em contato conosco, pode ser pelo nosso site, né, www.institutodonadovida.org.br, pode ser através do meu celular pessoal, 98124-1461, Brasília, né, 061, e nós estamos aqui, né, prontos e abertos para receber sugestões, ajuda, voluntariado, né, doações, como eu falei, elas comem a frutinha, mas elas só comem a frutinha porque é doada. Se a gente fosse comprar tudo que essas crianças necessitam, para a gente, só eu, a família e amigos, ia ser impossível, né? Mas graças a vocês, aos amigos, a gente tem conseguido fazer isso. Muito bom.
Luciana, obrigado demais. Ótima segunda-feira para você. Parabéns mais uma vez por esse trabalho e ótima semana. E semana que vem estamos de volta, né? Estamos de volta. Muito obrigada a vocês. Tenham uma excelente semana. Um grande abraço para todos. Tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Nunca se arrependa de um dia sequer na sua vida, porque dias bons nos trazem alegria, dias ruins nos dão experiência, os piores dias nos trazem aprendizado e os melhores dias nos dão memórias. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Cuidando da sua saúde, com o treinador Carlos Magno. Carlos Magno aqui no programa do Edu para nos deixar em forma. Quem quer barriga de tanquinho, tá aí o instrutor. Carlão, seja bem-vindo. E aí, Léo, tudo bem? Obrigado. Como é que você tá? Tô bem, cara. Confesso que hoje eu dei uma olhadinha na minha barriga desse tempo de pandemia. Confesso que me assustei. Tô precisando seguir mais à risca as tuas direções aqui. É verdade, cara. Esse tempo de pandemia, eu acho que não foi só você, não. Eu acho que a grande maioria deu uma aumentada na barriguinha, na região abdominal. E até você tocou num assunto interessante. E o que eu quero falar hoje tem tudo a ver com o que você falou, a questão de aumentar a gordura abdominal, né? E eu queria falar a questão do seguinte. O que fazer, cara? Eu tenho percebido que o índice de ansiedade está muito maior nas pessoas. Eu tenho conversado, né? Que eu tenho até dado aula, até com meus alunos, mesmo meus clientes, eu tenho percebido as pessoas muito mais ansiosas, né? E também estressadas, cara. Então isso está atrapalhando a questão do sono, né? Do desempenho do dia a dia. E isso também colabora para gerar uma preguiça de se cuidar, de fazer atividade física. E vou falar rápido, um pouco só para a pessoa entender, não vou aprofundar porque isso é um assunto extenso, né? E é um assunto muito técnico. Mas a gente, quando está nesse pico de ansiedade e nesse pico de estresse, não importa o que quer que seja, algum problema na família, algum problema, por exemplo, agora gerou muito desemprego, né? Muitas pessoas perderam o emprego. Então, com a pandemia, então isso, consequentemente, aumentou o pico de estresse. E quando isso acontece, cara, e a ansiedade também. Então, existem alguns hormônios que a gente estimula, né, que são neurotransmissores, a gente estimula, e um desses hormônios ele é conhecido como cortisol. E esse hormônio ele tem um papel fundamental, cara. E quando ele está muito alto, a gente precisa de ter a produção desse hormônio, né, de uma forma não elevada, né? Ele precisa de ser estimulado, mas quando ele começa a ser muito estimulado, a ter uma alta produção, então, naturalmente, o corpo ele começa a buscar por alimentos que são mais calóricos, né? Por açúcar, para poder saciar essa vontade, entendeu? Começa a gerar uma vontade por carboidrato, começa a gerar uma vontade de ingerir alimentos mais calóricos pela demanda da produção desse hormônio que é o cortisol. E quando as pessoas estão em um pico maior de ansiedade, de estresse, ele é um dos fundamentos. Não vou falar que ele é o principal, mas ele está entre os principais ali que vai estimular essa fome, essa compulsão, né? A preguiça, ele vai também deixar mais preguiça nas pessoas, as pessoas vão ficar mais preguiçosas. Então, tem que começar a observar como é que eu estou me comportando no meu dia a dia. Se eu estou muito ansioso, se eu estou muito estressado, né? Se eu estou querendo buscar mais alimentos calóricos para poder me saciar, então significa que eu estou estimulando também o cortisol. E uma das coisas que é fundamental para poder equilibrar essa produção alta do cortisol é a atividade física. Então, realmente, assim, é um remédio, cara, que ele é quase que imediato, o efeito dele. Entendeu? Pode-se dizer que é praticamente imediato. Então, se alguém que estiver assistindo esse vídeo
estiver nesse momento muito ansioso, muito estressado, né, e consequentemente aumentou a gordura abdominal aí, está mais elevada, a barriguinha deu uma aumentada, o cinto não está fechando no mesmo buraco, está tendo que aumentar um pouco mais. Então, observa isso aí, como é que você está se comportando, a pessoa que está tendo dificuldade para dormir também, né? Tem essa consequência do fator emocional, né? Dessa questão do pico de estresse, do pico de ansiedade. Então, o que tem que fazer agora? Porque às vezes as pessoas falam, eu vou parar de comer tal coisa, eu vou parar de comer açúcar, eu vou parar de comer carboidrato. Eu recomendaria o seguinte, porque se parar de comer, o corpo ele vai buscar você tem que compensar isso de alguma forma. Se você tira e não coloca outra coisa para substituir, ele vai te cobrar mais cedo ou mais tarde. E a cobrança é uma questão emocional, é uma questão neural, né? Então ela vem, quando você menos espera, ela vem de uma forma que dificilmente as pessoas conseguem controlar. E aí chuta o balde, vai e manda ver mesmo. Então, o que eu recomendaria? Se quiser focar na alimentação, excelente, é extraordinário, vai ser muito bom. Mas o primeiro foco seria em voltar a fazer uma atividade física, tá? Porque essa questão de voltar a fazer uma atividade física, e aí, assim, se pudesse uma atividade física orientada, melhor ainda. Mas se não pudesse, não tiver condições agora de ser uma atividade física orientada, vai na internet mesmo, busca alguma coisa que está ali de acordo com as possibilidades daquela pessoa, que ela vai ter mais ou menos uma noção, o que dá para fazer, o que não dá, o que ela consegue, né? Mas só de voltar a fazer atividade física, cara, de 3 vezes na semana a 5 vezes na semana, já vai baixar muito a ansiedade, o pico de estresse já vai diminuir bastante, entendeu? E aí, naturalmente, vai percebendo essa diminuição do pico de estresse, da ansiedade, e aí começa a ajustar a alimentação também, e aí começa a casar com a alimentação. A pessoa vai perceber que vai ser muito importante, nesse momento vai fazer toda a diferença. Tá? Arlão, pode começar com uma simples caminhada, quem está parado, por exemplo? Cara, eu recomendo o seguinte, uma simples caminhada para quem está totalmente sedentário já é uma grande evolução. Porque se a pessoa está totalmente sedentária e começa a fazer uma simples caminhada, ela já começa a ativar o corpo dela, né? A gastar mais energia, né? Então já vai fazer toda a diferença. Se ela puder fazer, além de uma simples caminhada, algum exercício, né? Ou se for algum exercício orientado, melhor ainda. E uma coisa, teve um dado que agora na pandemia, nesse período de pandemia, né, que aumentou muito, o nível de depressão, né? Então, cara, excelente remédio para também ajudar nessa questão do controle desse nível de depressão. E aí, eu vou recomendar uma coisa aqui. Além da atividade física para quem está passando por esse processo de depressão, né, de ansiedade, de estresse, vai fazer toda a diferença. Vai ser fundamental mesmo. É um remédio, tá? E esse remédio ele pode ser diário. E aí, se essa pessoa que tiver um nível de depressão aí elevado, né, geralmente a pessoa que está com depressão, ela não quer se expor, ela quer ficar dentro de casa, ela não quer ter muito contato com a luz. Então, aí eu diria o seguinte, sai de casa e vai fazer atividade física fora, na rua. Principalmente num parque, principalmente num lugar onde tem contato com o sol. Então, se fizer atividade física e exposta ao sol, a pessoa que está passando por esse momento difícil vai ajudar muito ela, entendeu? Vai baixar muito os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? E vai começar a estimular também os neurotransmissores, outros hormônios que estão ligados à alegria, à satisfação, ao prazer. Então, vai ser um excelente remédio para a pessoa que estiver passando por esse problema. Perfeito, Carlão. As pessoas querendo pegar novas dicas, terem acesso ao Carlão, conhecer um pouco do teu trabalho, como é que elas fazem? É só acessar o meu Instagram, né, e procurar lá no Carlos Magno BF, B de bola, F de faca, tá? E pode mandar um alô, que vai ser um prazer, pode fazer alguma pergunta também, eu vou responder com o maior prazer. E tamo junto, vamos para cima, é isso aí. Valeu, Carlão, vamos para cima, ótima semana.
Ótima semana, grande abraço, obrigado. Tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Edilênio Souza, como é que você está nessa segunda-feira, meu irmão? Tudo jóia? Tudo jóia. Começando a semana bem, né? Graças a Deus. Tudo bem. Mais uma vez um prazer estar contigo e com esse pessoal da Rádio Guará. Muito bom. Sempre, Edilênio. Você pegou o violão aí, você perguntou, todo dia vamos começar com música? Você que manda, cara. Quer puxar já aí? Isso aqui é um guitarlelê. Olha o tamanhozinho dele, né? Qual que é o nome? Guitarlelê. Ele lembra um ukulele, tem o mesmo som, é um pouco mais agudo, só que a afinação dele é uma quarta acima, isso. Quando eu faço o desenho de um mi, ele tem o som de um lá no violão, sabe? Uhum. Né? Olhando assim que vem de longe, parece que é um violão de criança. Quem não conhece, né? Olha o meu palmo aqui, ó. Olha o tamanho dele. Bem pequenininho. Um pouco mais do que um palmo. Exatamente. É isso aí. Para começar a segunda-feira, hein? É bem verdade que o amor só se aprende praticando todo dia, sem vontade de parar. E quem me dera saber amar o outro para que o nosso dia a dia fosse mais do que sonhar. Muitos sonhos, muitos planos, 100% só depende da vontade que se tenha de amar. Sem amor a vida fica cabeluda, não se anda nada presta sem saber o beabá. De novo. É bem verdade que o amor só se aprende praticando todo dia, sem vontade de parar. E quem me dera saber amar o outro para que o nosso dia a dia fosse mais do que sonhar. Muitos planos, muitos sonhos, 100% só depende da vontade que se tenha de amar. Sem amor a vida fica cabeluda, não se anda nada presta sem saber o beabá. Mas a segunda-feira manda, né, cara? Pô, amor liberta. Bacana, adorei, cara, adorei. E o volume ficou baixo. Aí. Eu não conhecia ainda não, Edilene, esse instrumento. Achei muito bacana o som dele, cara. Muito bom. Cara, é lindo. Ele é doce, né? Quando olha a primeira vez, as pessoas acham que é um cavaquinho. Não tem nada a ver. Cavaquinho é corda de aço, são 4 cordas, mas ele tem grave. É um instrumento muito gostoso. E prático pra caramba, pra carregar, né? Pra qualquer lugar. Às vezes precisa pôr um lugarzinho, ele só não cabe no bolso, mas é bem pequenininho. Você sabe me dizer se ele é brasileiro, esse instrumento? Esse guitarlelê é da Yamaha. Esse aqui, ó, dá pra olhar aqui, da Yamaha. E tem várias marcas, né? É um instrumento... Na realidade é o seguinte, ele é uma solução para ter o mesmo som do guitarlelê com o violão, né? Quem toca violão toca ele. Eu tinha um ukulele, desculpa. O guitarlelê é o mesmo som de um ukulele, isso que eu queria dizer. E o ukulele ele tem a mesma afinação de um violão, só que a corda de cima, em vez de ser grave, é fininha, igual a primeira, né? Então ele não tem o baixo, né? E ele tem aquele som, tem a tradição no Havaí, né? Aquele som bem docinho, só tocou muito. Ficou bem conhecido por aí. Aí o cara que toca violão, ele toca um guitarlelê, ele não precisa mudar a forma dele. Aí eu gostei muito porque ele é um pouco mais cheio, né? Mas o ukulele é maravilhoso, é similar à sonoridade, né? Só facilita um pouquinho mais. Muito bom, muito bom. Além dessa música que já foi show de bola, tem alguma coisa mais que você preparou para hoje, Guilherme? Eu só preparei essa hoje, mas... Beleza. Como é que funciona? Você falou que lá no Havaí ficou conhecido pelos havaianos e tudo mais. A origem dele é de lá? Como é que funciona essa questão essa comunicação da música, né? Porque você falou que quem toca violão tocaria esse também, só aquele menorzinho. Né? Desculpa, não expressei bem. Quem toca violão toca assim, porque o guitarlelê é igual um violão pequenininho. De fato, ele é um violão pequenininho. Mesma afinação, só que em vez de ser a nota de cima ser um mi, ela é um lá. Agora, no Havaí, então, essa foi uma solução depois que surgiu o ukulele. O ukulele que é um instrumento... Aí eu não sei te falar historicamente se ele é do Havaí, entendeu? Só que ele se tornou muito popular no Havaí por causa de um cantor bem gordão, que ele cantava
num banquinho só de um pé, sabe? E ele ficou... tocaram muito no casamento essa música. Conhece, né? Olha, ficou muito conhecido esse cara. E os views dele chegaram nos primeiros no YouTube. Aí ele faleceu. Se procurar, você acha no YouTube com a... Não lembro agora do nome da música, mas ela, você vê os vídeos, aquelas canoas havaianas com as flores. Ele ficou super querido e popularizou. A coisa saiu. O YouTube tem essa coisa, né? Saiu da Havaí para o mundo inteiro. Ele ficou conhecido. E os casamentos começaram a pedir essa música, que ela era um jazz, né? Lá ficou... Ficou uma levada um pouco diferente. Aliás, uma música que tinha uma outra forma de tocar, uma outra linguagem, né? E aí o casamento, eu quero que seja igual àquela. Os casamentos todos quiseram durante um bom tempo isso aí. Muito bacana. Edilene, gostei demais. Irmãozão, as pessoas querendo conhecer um pouco mais do teu trabalho, porque além da música, tem um conhecimento musical, assim, da ciência música, muito bacana que você traz. Como é que as pessoas fazem para poder chegar até você? Quais são os canais? Tá bem fácil. Edilene Souza, com Z é o meu nome. Então, toda rede social que parece Edilene Souza, pode ser eu. Porque meu nome é um pouco diferente, né? Quando eu fui servir na aeronáutica, eles não pediram Souza, porque Souza é bem comum, e o outro é Silva. Piorou, né? No Brasil, Souza e Silva, metade Brasil Souza, metade Silva, quase, né? Então, eles colocaram primeiro o nome mesmo. Então, a Edilene Souza tá em todas as redes sociais, mas se quiser me acompanhar no Instagram, Edilene Souza, e eu tô sempre divulgando um perfil novo que eu coloquei lá, que chama Tocar Violão é Fácil. Tem meu nome lá, você vai me ver também, que aí são dicas. Dicas para quem quer aprender, para quem já toca, como é que é, Edilene? Então, ele é um perfil novo, dicas gerais, tá? Então a gente vai estar tirando o mito, como você tem, no programa passado a gente falou sobre a casa musical, né? Eu vou estar falando várias dicas com relação para sua casa ser propícia a um ambiente musical, outras mitos que afastam as pessoas, outras tem aulas lá que eu vou dando, eu filmo, às vezes deixo lá, olha o que a gente fez, entendeu? Nos destaques, o destaque tá ficando bem legal. Tem poucas postagens, mas o destaque tá ficando gordinho, porque eu tô colocando sempre, entendeu? Mas eles são dicas gerais mesmo. Mitos, dicas de tocar, dicas de como lidar com a música em casa, formas que a gente vê, pedagogia do bem. Eu separei vários temas e vou estar colocando um por semana. Cada dia da semana vai ter um tema. Eu vou estar repetindo semanalmente isso aí. Muito bom. Edilene, obrigado demais. Ótima segunda-feira. Obrigado por ter nos permitido iniciar a segunda-feira com uma boa música. Fica com Deus, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço estar aqui. Muito bom compartilhar. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz pra mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso. O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio.